A sentença da meia-noite. O predador que virou caça. Aviso: o apoio de vocês nos ajuda a compartilhar estas lições com mais pessoas. Se você adora histórias de karma instantâneo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Por favor, deixe seu gostei e seus comentários. Prontos para conhecer o predador que se transformou em presa? Vamos lá. O estouro da rolha de champanhe ecoou como um tiro no terraço. Bruno Terra ergueu sua taça, rindo enquanto observava a cidade de São Paulo. Ele havia feito o impossível. Não apenas havia se divorciado de Elisa, mas a tinha destruído. Ficou com a mansão, as ações e a reputação, deixando-a com nada além de uma mala e um adeus silencioso. Ele se considerava o predador alfa, pensava que havia vencido o jogo da vida. Mas Bruno cometeu um erro de cálculo fatal. Ele se esqueceu de quem era o pai de Elisa. Ele pensava que Marcos Silveira era apenas um velho aposentado em uma cadeira de rodas. Ele não sabia que Marcos era o homem que era dono do tabuleiro de xadrez em que Bruno estava pisando. E o jogo estava apenas começando. As luzes fluorescentes da sala do Tribunal Superior de Justiça de São Paulo zumbiam com um ruído irritante, mas para Bruno Terra soava como um coro de anjos. Ele ajeitou sua gravata de seda, uma charvet feita sob medida, que custava mais do que o carro da maioria das pessoas, e sorriu para a mulher sentada à mesa oposta, Elisa. Ela parecia pequena. Essa era a única maneira de descrevê-la. Usava um vestido cinza simples que já tinha visto dias melhores. Suas mãos estavam cruzadas no colo. Ela não estava chorando, não estava gritando, estava apenas ali, um fantasma na máquina da ascensão gloriosa de Bruno. Senhor Terra, declarou o juiz olhando por cima dos óculos. Dado o acordo pré-nupcial, assinado em 2014, e as evidências quanto à falta de contribuição da senhora Terra para o conglomerado Tec Terra, o tribunal decide a favor do requerente. Bruno soltou uma respiração que não sabia que estava prendendo. Seu advogado, um tubarão chamado Sebastião Costa, do escritório Vasconcelos e Costa, deu-lhe um aceno sutil. Eles conseguiram. Eles argumentaram com sucesso que Elisa, a mulher que o apoiou, quando ele estava programando em uma garagem, a mulher que criou seus 2 filhos enquanto ele dormia 4 horas por noite no escritório, era essencialmente uma invasora em seu império. A casa conjugal no Morumbi, continuou o juiz, juntamente com a custódia principal dos investimentos e do portfólio de patentes, permanecerá na posse do senhor Terra. A senhora Terra é concedido um pagamento de pensão alimentícia de 50 mil reais e seus efeitos pessoais. 50 mil, mas era um insulto, era menos do que Bruno gastava em vinho em um trimestre. Bruno se virou para olhar para Elisa, esperando devastação. Ele queria ver as lágrimas, ele queria ver o arrependimento. Afinal, ela era a que havia se tornado chata. Ela era a que se recusava a ir a festas de gala, preferindo ler livros no jardim. Ela era a que não se encaixava em sua nova estética como CEO da empresa de logística mais rapidamente em crescimento do Sudeste. Ele precisava de uma supermodelo em seu braço, não de uma bibliotecária. Mas Elisa não chorou. Ela se levantou lentamente. Seus olhos, geralmente de um quente castanho claro, estavam opacos e escuros. Ela olhou para o juiz, assentiu respeitosamente e então dirigiu seu olhar para Bruno. Não era um olhar de graça. Era um olhar de pena. Você está feliz, Bruno? Ela perguntou suavemente. Sua voz não tremia. Estava assustadoramente firme. Estou livre, Elisa! Bruno zombou alto o suficiente para fazer seu advogado rir. Finalmente estou livre do peso morto.
Peso morto, ela repetiu, saboreando as palavras. Tudo bem, se é essa a narrativa que você escolhe. Ela pegou sua bolsa. Não vou contestar a decisão. Eu só quero o velho jogo de xadrez do meu pai, aquele que fica no escritório. Bruno riu. A velha caixa de madeira? Leve. Cheira a naftalina de qualquer maneira. Apenas saia da casa antes do meio-dia de amanhã. Lúcia se muda na sexta-feira e eu não quero que sua energia deprimente persista na suíte principal. A menção de Lúcia, sua diretora de marketing de 24 anos, foi a volta final. Ele esperou pela explosão. Elisa apenas assentiu. Adeus, Bruno. Ela se virou e saiu do tribunal. Enquanto a pesada porta de carvalho se fechava atrás dela, Bruno sentiu uma onda de adrenalina. Ele bateu as mãos com Sebastião. Vitória total, meu irmão. Sebastião sorriu. Eu te disse, o acordo pré-nupcial é blindado, nós a esmagamos. Ela nem sequer lutou. Refletiu Bruno, sentindo uma leve pontada de decepção. Foi muito fácil. Ela sabe que está derrotada, disse Sebastião, guardando sua pasta. Ela é uma Silveira, claro, mas os Silveira não são relevantes desde que a indústria madeireira entrou em crise nos anos 90. O pai dela é apenas um inválido vivendo em um asilo em Minas Gerais. Você é o dinheiro novo, Bruno. Você é o rei agora. Bruno saiu do tribunal para o sol forte de São Paulo. Os paparazzi estavam lá, avisados por sua própria equipe de relações públicas. Ele lançou um sorriso deslumbrante, a imagem viva do solteiro bilionário elegível. Ele pegou o telefone e ligou para Lúcia. Arrume suas malas, gata, disse sua voz, pingando arrogância. Nós vencemos, é tudo nosso. Ele não notou o sedã preto estacionado do outro lado da rua. Não notou a janela abaixada alguns centímetros, nem a câmera de lente longa que tirou uma única foto de seu sorriso triunfante. E ele certamente não sabia que a foto não era para os tabloides. Era para um dossiê. Aqui fica a minha pergunta para vocês. Vocês acham que Elisa deveria ter lutado no tribunal ou a retirada dela foi um sinal de algo maior? Comentem e me digam o que pensam. A visita inesperada. A festa 3 dias depois foi obscena. Bruno havia transformado a mansão do Morumbi, uma vasta propriedade de frente para o mar, que Elisa passou 5 anos decorando com amor, em uma discoteca. Os sutis tons bege e os móveis antigos que Elisa amava se foram substituídos por arte neon chamativa e sofás de couro branco. O grave da música batia nas paredes de vidro, fazendo o chão vibrar. O champanhe corria como água. A elite de São Paulo estava lá. Seus tech bros, capitalistas de risco, modelos do Instagram e aduladores desesperados para estar perto da aura de sucesso de Bruno. Bruno estava na sacada, uma garrafa de cristal de R$ 4.000 em uma mão, Lúcia enrolada na outra. Ela usava um vestido que deixava muito pouco para a imaginação, rindo de tudo que ele dizia. Um brinde ao Bruno, gritou Beto, um dos amigos de faculdade de Bruno, que agora trabalhava como seu vice-presidente de vendas. Ao homem que tirou a gordura e ficou com o filé. A multidão rugiu de riso. Bruno se vangloriou. É uma lição, rapazes, ele anunciou, sua voz arrastando levemente as palavras. Nunca deixem que o sentimentalismo atrapalhe o progresso. Elisa, ela era boa para a fase inicial. Sabe, os dias da garagem. Mas você não leva um Fiat Uno para uma corrida de Fórmula 1, mais risadas. E o pai dela? Perguntou alguém. Marcos Silveira não te ajudou com o empréstimo inicial? Bruno acenou com a mão em desdém. Marcos, por favor. O cara me deu um empréstimo de R$ 50.000 com um aperto de mão 10 anos atrás. Paguei com juros nos primeiros 6 meses.
Ele é um dinossauro. Fica naquela cadeira de rodas olhando para a paisagem. Ouvi dizer que ele mal consegue falar uma frase completa depois do derrame no ano passado. Os Silveira são história, até que terra é o futuro. Lúcia beijou seu pescoço. Você é tão mau, ela ronronou. Mas é sério, ele não levou nada? Apenas um jogo de xadrez? Bruno riu, tomando um gole do champanhe. Dá para acreditar? Um tabuleiro velho e empoeirado. Eu disse a ela para levar a minivan também, mas ela chamou um Uber. Patético. Dentro da casa, a festa estava selvagem, mas do lado de fora, a atmosfera estava mudando. Um elegante e antigo Rolls-Royce Phantom, preto como a meia-noite, deslizou silenciosamente pela longa entrada. Não se parecia com os carros dos outros convidados, chamativos Lamborghinis e Ferraris. Este carro parecia um tanque vestido com um smoking. O manobrista, um garoto chamado Pedro, hesitou. Ele nunca tinha visto um carro assim. Não havia placa na frente, apenas um pequeno emblema prateado de um lobo. A porta traseira se abriu. Nenhum chofer saiu para abri-la. Ela se abriu por dentro. Um homem saiu. Era idoso. Ele se apoiava pesadamente em uma bengala feita de madeira negra polida com um cabo de prata. Usava um terno que parecia antiquado e atemporal ao mesmo tempo, uma lã grafite de 3 peças que lhe caía perfeitamente. Ele não estava em uma cadeira de rodas, apesar do que Bruno havia dito a todos. Era Marcos Silveira. Ele olhou para a casa. Podia ouvir o grave, podia ouvir as risadas, podia ouvir a voz de Bruno amplificada pelos alto-falantes, se gabando de sua conquista. Marcos não parecia zangado. Ele parecia um homem inspecionando um prédio que ele decidiu demolir. Ele subiu os degraus, passando pelo segurança, que por alguma razão se viu incapaz de ficar no caminho do homem mais velho. Marcos possuía uma aura de autoridade tão pesada que parecia um peso físico. Ele entrou no salão principal. A música pareceu morrer à medida que as pessoas o notavam. Ele era uma anomalia no mar de glitter e neon. Ele parecia um fantasma de uma era mais dura e fria. Bruno, notando o silêncio que caía sobre a sala, olhou para baixo da sacada. Seus olhos se arregalaram. «Marcos!» Bruno gritou, surpreso, mas não assustado. Estava bêbado de poder. Ora, o fantasma do Natal passado. Você veio implorar por mais pensão para sua filha. O juiz já decidiu, velhote. A multidão riu nervosamente. Insultar um homem mais velho parecia errado, mesmo para eles. Marcos olhou para cima. Seus olhos eram do mesmo castanho claro de Elisa, mas onde os dela eram suaves, os dele eram duros como sílex. «Não vim implorar, Bruno», disse Marcos. Sua voz era áspera, silenciosa. No entanto, ela atravessou a sala sem microfone. «Vim cobrar». «Cobrar o quê?» Bruno zombou, inclinando-se sobre o corrimão. «Eu não te devo nada, eu fiz isso. Eu construí a Tec Terra do zero». Marcos lentamente enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno pedaço de papel dobrado. Ele não o leu. Apenas o colocou na mesa mais próxima. «Você não construiu nada», disse Marcos calmamente. «Você montou as peças que eu te dei. Você jogou a mão que eu te distribuí. E agora, porque você quebrou a única regra que eu te dei, honrar minha filha, eu estou virando a mesa». «Você está louco», Bruno riu. «Seguranças, tirem ele daqui». 2 guardas corpulentos avançaram, mas Marcos simplesmente virou as costas para eles. Ele olhou para Bruno uma última vez. «Aproveite o champanhe, Bruno. É a última garrafa que você vai ter».
Com isso, Marcos Silveira saiu. Ele não fez um escândalo, não virou uma mesa, apenas saiu. Bruno caiu na gargalhada. Velho maluco, virar a mesa! Quem ele pensa que é? O padrinho? Quem era aquele? Lúcia perguntou, parecendo um pouco instável. O pai de Elisa, disse Bruno, servindo-se de mais bebida. Ninguém. Apenas um ninguém tentando assustar um gigante. Mas enquanto Bruno levava a taça aos lábios, seu telefone vibrou no bolso. Depois vibrou novamente. E de novo. Ele ignorou. Estava em festa. 10 minutos depois, a música parou abruptamente. Não porque o DJ a cortou, mas porque a eletricidade de toda a propriedade foi cortada. A mansão mergulhou na escuridão. Quem não pagou a conta? Bruno brincou no escuro. Mas então os sussurros começaram. Os convidados verificavam seus telefones. Ei, Bruno! Disse Beto. Sua voz tremia na escuridão. Talvez você queira verificar as notícias. Por quê? Bruno retrucou, tateando em busca do seu telefone. Por quê? Disse Beto, levantando a tela, que iluminou seu rosto pálido e aterrorizado. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, acabou de invadir os escritórios da Tec Terra. E Bruno, o banco acabou de congelar as contas da empresa. Bruno congelou. O quê? Qual é, Beto? Beto engoliu em seco. Verifique o preço das ações. Bruno desbloqueou o telefone. Abriu seu aplicativo de trading. Tec Terra, TERT, não tinha caído 5%, não tinha caído 10%. Estava sendo negociada a 0, suspensa, e logo abaixo da notificação havia um e-mail do Conselho de Administração. O assunto dizia: renúncia imediata exigida. Na escuridão da mansão que ele havia roubado, Bruno Terra sentiu a primeira gota de chuva em sua cabeça. Mas não havia goteiras no telhado. Ele olhou para cima. O verdadeiro poder tinha acabado de fazer seu lance de abertura. Alerta de spoiler. O que você acha que Marcos usou para destruir Bruno tão rapidamente? Dinheiro? Conexões? Ou algo muito mais pessoal? Deixe sua opinião nos comentários e vamos continuar com este épico desastre. Black Pawn, o peão negro. O cheque-mate inevitável. A escuridão na mansão não era apenas uma ausência de luz, era um peso físico. A música havia morrido, substituída pelos murmúrios confusos de 200 socialites tropeçando em móveis caros. Acendam as luzes! Bruno gritou, sua voz falhando. Pedro, onde está a droga do manobrista? Verifiquem o quadro de luz. Mas ninguém se moveu para ajudá-lo. Os telefones que há pouco gravavam sua glória agora iluminavam os rostos assustados de seus convidados. Eles não o olhavam mais com admiração. Estavam olhando para as suas notícias. Bruno! Uma voz cortou a escuridão. Era Beto, seu vice-presidente. Você precisa ver isso. Beto enfiou o telefone no rosto de Bruno. A tela estava brilhante. Era um comunicado de imprensa da Silveira Holdings, uma empresa que Bruno pensava estar extinta há 20 anos. Silveira Holdings revoga a licença de propriedade intelectual da Tec Terra. Ordem de cessar e desistir emitida imediatamente. Licença? Bruno cuspiu. Que licença? Eu escrevi o código. Eu construí a IA. Foi mesmo? A voz veio da porta da frente. Lanternas cortaram a escuridão, cegando Bruno. Não eram as lanternas dos festeiros. Eram as lanternas Maglite, da Polícia Militar de São Paulo. Bruno Terra! Latiu um policial uniformizado. Bruno finalmente correu escada abaixo, quase tropeçando em uma garrafa de champanhe descartada. Policial, prenda aquele velho! Ele cortou minha luz! Ele está me assediando! O policial não olhou para a escuridão onde Marcos estivera. Ele olhou diretamente para Bruno. Senhor Terra, vou precisar que o senhor desocupe as instalações. Bruno congelou. Com licença, esta é a minha casa. Eu ganhei no tribunal esta manhã.
verifiquem os registros. O policial balançou a cabeça puxando um documento dobrado de seu colete. Acabamos de receber um mandado de posse digital. De acordo com o registro de escrituras da Prefeitura de São Paulo, a estrutura, a casa em si, está em seu nome. No entanto, o terreno em que ela se encontra é de propriedade do Fundo de Terras do Morumbi. E daí? Bruno zombou. Eu pago o aluguel do terreno. O contrato de arrendamento era uma concessão revogável de 99 anos, leu o policial, concedida a Elisa Silveira e sua família. A cláusula 7 estabelece que, mediante a dissolução do casamento com um Silveira, o arrendamento é rescindido imediatamente se o inquilino for a parte não Silveira. A sala ficou em silêncio. Isso é uma tecnicalidade, Bruno rugiu. Meu advogado vai resolver isso pela manhã. Talvez, disse o policial com a mão no cinto. Mas agora, o dono da terra, o senhor Marcos Silveira, o declarou um invasor. O senhor tem 10 minutos para pegar itens pessoais essenciais e se retirar. Se recusar, será preso por invasão criminosa. A humilhação foi absoluta. Bruno se virou para a multidão procurando apoio. Isso é loucura. Vocês podem acreditar nisso, Lúcia? Ele procurou por Lúcia. Ele a encontrou perto da porta, iluminada pelas luzes vermelhas e azuis piscantes das viaturas lá fora. Ela tinha sua mala, a que havia embalado para se mudar, e a estava arrastando para fora da porta. Lúcia! Bruno gritou, sua voz trêmula. Ela parou e olhou para trás. Seu rosto era uma máscara de aborrecimento. Bruno, meu telefone está pegando fogo. As pessoas estão dizendo que você está falido. Tipo, falido por fraude. É um erro, uma falha. Eu não posso me associar a isso, ela disse, verificando seu aplicativo de Uber. Eu tenho uma marca para proteger, não me ligue. Ela saiu. Os convidados a seguiram como se uma barragem tivesse se rompido. Eles passaram por Bruno, evitando contato visual, agarrando suas bolsas e telefones. Os amigos que brindaram a ele 5 minutos atrás o empurraram como se ele fosse contagioso. 10 minutos, senhor Terra, avisou o oficial. Bruno correu escada acima. Ele não embalou roupas, não embalou artigos de higiene pessoal. Correu para seu cofre, atrás do quadro no quarto principal. Ele discou o código. Erro! Discou novamente. Erro! Bloqueio de sistema iniciado. Não, não, não. Bruno socou a parede. O cofre era tecnologia inteligente. Tecnologia inteligente da Tec Terra. E se os servidores estivessem inoperantes, o cofre era um tijolo. Ele não tinha dinheiro. Seus cartões provavelmente estavam congelados. Ele agarrou as chaves do carro na cômoda, as chaves da McLaren P1. Ele poderia vendê-la. Valia 1 milhão facilmente. Ele desceu correndo as escadas, ignorando a polícia, e saiu pela porta da frente. A chuva caía forte agora, um clássico dilúvio paulistano. Ele correu para a garagem, onde o manobrista havia estacionado o superesportivo. Ele apertou o botão de destrancar. As luzes piscaram. Ele agarrou a maçaneta, mas antes que pudesse abrir a porta, um guincho recuou na entrada, bloqueando-o. Ei! Bruno gritou. Fique longe do meu carro! O motorista do guincho saltou segurando uma prancheta. Ordem de apreensão, Banco Santander, pagamento em atraso. Atrasado? Eu estou em débito automático. O banco congelou a conta, meu amigo. A cláusula de inadimplência entra em vigor instantaneamente. Saia do veículo. Bruno ficou na chuva, seu smoking encharcando, seu cabelo grudado no crânio. Ele observou seus convidados irem embora em seus carros quentes. Ele observou o guincho engatar sua McLaren. Ele observou o policial parado perto da porta,
esperando para fechá-la atrás dele. Ele não tinha nada, nenhuma casa, nenhum carro, nenhuma namorada, nenhum dinheiro. Ele começou a caminhar. Ele caminhou pela longa e sinuosa entrada da propriedade que pensava possuir. A chuva se misturou com as lágrimas de raiva em seu rosto. Ele chegou ao pé da colina e pegou seu telefone para ligar para Sebastião, seu advogado. Atende, atende, tubarão. Alô, senhor Bruno. A voz de Sebastião atendeu. Ele parecia sem fôlego. Sebastião, resolva isso, processe todos eles, Marcos, a polícia, o banco. Eu quero as cabeças deles em estacas. Bruno, cale a boca e me escute, Sebastião sibilou. O advogado parecia aterrorizado. Eu não posso processar ninguém. Eu estou destruindo arquivos. O quê? Por quê? Porque Marcos Silveira, ele não apenas retirou o arrendamento da terra, sussurrou Sebastião. Ele acabou de entregar o dossiê Verônica ao PF, Polícia Federal. Bruno, eles sabem sobre o código-fonte roubado, eles sabem sobre as contas offshore, nas Ilhas Cayman, onde você estava escondendo os ativos conjugais, e eles sabem que eu te ajudei a criá-las. Bruno parou de andar. A chuva fria parecia gelo em suas veias. Você está sozinho, Bruno, disse Sebastião. Não entre em contato com este escritório novamente. A linha ficou muda. Bruno Terra ficou parado na beira da estrada sob a chuva torrencial. Os traços de recepção em seu telefone caíam a zero enquanto a bateria morria. Você acha que o karma de Bruno é merecido? E se você fosse Elisa, você se sentiria satisfeita com esta vingança ou daria a ele um tratamento mais suave? Diga-nos nos comentários. O Rei Quebrado. O desenlace. Na manhã seguinte, Bruno parecia um mendigo. Ele passou a noite em uma lanchonete 24 horas, esticando uma única xícara de café que pagou com moedas soltas que encontrou no bolso do smoking. Ele não dormiu. Seus olhos estavam injetados, sua barba por fazer estava áspera, e seu terno de seda estava manchado e amassado. Às 8 horas da manhã, ele invadiu o hall da Tech Terra. Senhor Terra, ofegou a recepcionista. Ela olhou para ele com uma mistura de horror e pena. O senhor não pode estar aqui. A segurança foi alertada. Eu sou o CEO! Bruno bateu a mão na mesa. Eu sou o dono deste prédio! Eu sou o seu dono! Na verdade, não. Uma voz calma veio dos elevadores. Bruno se virou. Parada ali estava Elisa. Ela não usava o vestido cinza monótono do tribunal. Ela usava um tailleur azul marinho impecável, o cabelo preso em um coque elegante e seguro. Ela parecia vibrante, viva. Ao lado dela estava um homem que Bruno não reconheceu. Um homem corpulento, com óculos grossos e um tablet. Elisa, Bruno ofegou. O que você está fazendo aqui? Veio se vangloriar. Vim trabalhar, disse Elisa simplesmente. Trabalhar? Você não trabalha por aqui, você é uma dona de casa. Bruno, Elisa suspirou aproximando-se. Vamos para a sala de conferências. Precisamos explicar a realidade da sua situação, antes que você se envergonhe mais. Bruno a seguiu, principalmente porque 2 seguranças, homens que ele havia contratado, agora estavam parados atrás de Elisa, olhando para ele como se fosse uma ameaça. Eles entraram na sala de reuniões de paredes de vidro. A vista de São Paulo estava cinzenta e chuvosa. Elisa sentou-se na cabeceira da mesa. O lugar dele. Sente-se, ela ordenou. Bruno se sentou. Isso é ilegal, Elisa. O que quer que o papai tenha feito não vai se sustentar. Eu construí o código. O Deep Mind Logic é invenção minha. O homem dos óculos falou. Incorreto. O Deep Mind Logic é um fork derivado do algoritmo Silveira 4. Quem é esse cara? Bruno retrucou. Eu sou o Dr. Álvaro Teles, disse o homem. Sem parentesco, sou o auditor forense de código contratado pelo conselho. Elisa cruzou as mãos sobre a mesa. Bruno,
Você se lembra quando nos conhecemos no café perto da faculdade? Você estava lutando com sua tese. E daí? Você estava travado, disse Elisa. Você não conseguia fazer a rede neural processar dados não estruturados. Você ia reprovar. Eu consertei, Bruno insistiu. Eu tive um avanço. Não. Elisa balançou a cabeça. Eu consertei enquanto você dormia. Eu escrevi o patch. Eu integrei as antigas sequências lógicas do meu pai, dos sistemas de software de logística madeireira que ele projetou nos anos 80 para rastrear milhões de toras ao redor do mundo. Era o algoritmo de roteamento mais eficiente da história. Bruno a encarou. Ele se lembrava de acordar e encontrar o código funcionando. Ele presumiu que o tinha feito em um estado de transe. Ele tinha levado o crédito. Eu deixei você acreditar que você fez isso, disse Elisa suavemente. Porque eu te amava. E eu queria que você se sentisse poderoso. Meu pai soube, é claro. Ele reconheceu sua própria sintaxe na sua versão beta. Ele quis processar você naquela época. Eu implorei para ele não fazer isso. Eu disse que éramos uma equipe. O estômago de Bruno estava seco. A API, propriedade intelectual, é do Fundo Silveira, corrigiu Elisa. E aqui está o problema, Bruno. Quando éramos casados, o fundo concedeu à TecTerra uma licença para usar o código por R$1 por ano. Foi um presente de casamento. Ela deslizou um pedaço de papel pela mesa. Este é o acordo de licença, cláusula 7A. Em caso de divórcio iniciado pelo licenciado, Bruno Terra, contra a beneficiária, Elisa Silveira, a licença é revogada retroativamente, a menos que a beneficiária retenha 50% da empresa. Bruno sentiu a sala girar. Retroativamente. Retroativamente, confirmou o Dr. Telles. Dado que o divórcio foi finalizado ontem e o senhor levou 100% da empresa, a licença é nula, retroagindo ao dia 1. O senhor tem usado software roubado por 10 anos. Isso significa, disse Elisa, sua voz baixando um tom, que cada centavo que a TecTerra ganhou, cada contrato, cada subsídio governamental, cada dividendo de ações é, na verdade, produto de propriedade roubada. O senhor não deve apenas dinheiro à empresa, Bruno. O senhor deve ao Fundo Silveira aproximadamente 1 a 2 bilhões de reais em royalties atrasados. Bruno desabou em sua cadeira. Eu não posso pagar isso. Eu estou falido. Nós sabemos, disse Elisa. É por isso que o Conselho votou pela reestruturação. Reestruturação? A empresa está sendo adquirida, disse Elisa, pela Silveira Holdings, pelo preço da dívida pendente. Você está roubando minha empresa. Estou recuperando o código do meu pai, disse Elisa levantando-se. E dado que o senhor é o CEO que supervisionou esta maciça violação de direitos autorais, a CVM o proibiu de ocupar um cargo de diretor corporativo para o resto da vida. Você está demitido, Bruno. Bruno realmente olhou para ela, vendo-a pela primeira vez em anos. Ele não viu a dona de casa chata. Ele viu a filha de um titã. Ele viu a mulher que tinha silenciosamente segurado o céu enquanto ele se exibia por baixo. Por quê? Perguntou Bruno, sua voz falhando. Por que esperar até agora? Por que me deixar construir tudo só para derrubar? Elisa caminhou até a porta. Ela parou com a mão na maçaneta. Eu não queria derrubar, Bruno. Eu estava feliz em deixar você ser o rei. Tudo que pedi foi gentileza. Tudo que pedi foi para você não me apagar. Ela se virou para ele, seus olhos frios. Mas você queria uma vitória total. Você queria me deixar sem nada. Você esqueceu a primeira regra do xadrez, Bruno. Qual é? Ele sussurrou. Proteja sua rainha, ela disse-me, porque ela é a peça mais poderosa do tabuleiro. Ela abriu a porta. A segurança vai acompanhá-lo para fora. Bruno foi escoltado para fora do prédio que ele construiu, passando por funcionários que se recusavam a olhar para ele.
Ele foi empurrado para a calçada, de volta à chuva. Mas o pesadelo não tinha acabado. Enquanto ele estava ali tremendo, um carro preto parou. A janela desceu. Não era Marcos, era Sebastião, seu advogado. Mas Sebastião não estava de terno. Ele estava usando um microfone oculto, e atrás do carro havia 3 SUVs pretos com placas governamentais. Agentes da Polícia Federal com jaquetas saíram, movendo-se com determinação. Eles não vieram pela empresa, eles vieram pelo homem. Bruno percebeu então que perder seu dinheiro era apenas o ato de abertura. O verdadeiro poder que Marcos Silveira exercia não era financeiro. Era a capacidade de desenterrar os ossos que Bruno havia enterrado profundamente no deserto. Um dos agentes se aproximou dele. As algemas brilhavam na luz cinzenta. "Bruno Terra", disse o agente, "precisamos conversar sobre o projeto Velicor." Os joelhos de Bruno vacilaram. Velicor. A única coisa ilegal que ele havia feito que não tinha nada a ver com Elisa. Ou era o que ele pensava. Se você fosse Elisa, você teria queimado a Tec Terra completamente ou a teria mantido para construir seu próprio legado? Diga-me sua estratégia nos comentários. A Caverna da Punição. A sala de interrogatório do escritório da Polícia Federal em São Paulo não foi projetada para conforto. Era um cubo sem janelas pintado em um tom bege sufocante que cheirava a café velho e medo. Bruno Terra sentou-se na mesa de metal, seus pulsos algemados a um parafuso no chão. E o terno de grife que ele usava para reivindicar sua empresa agora estava amassado e manchado de suor. Ele estava sentado ali por 3 horas, sem água, sem telefonema, sem advogado. Finalmente a porta zumbiu e abriu. 2 pessoas entraram. A primeira foi a agente especial Camila Mendes, uma mulher com olhos como picadores de gelo e uma pasta grossa o suficiente para parar uma bala. A segunda pessoa fez o sangue de Bruno gelar. Era Sebastião Costa, seu advogado, o homem a quem ele pagou milhões para protegê-lo. "Sebastião?" Bruno se inclinou para a frente. A corrente em seu pulso o puxou para trás. "Graças a Deus, tire-me daqui. Diga a eles quem eu sou. É um mal-entendido sobre direitos de IPI. É um assunto civil?" Sebastião não olhou para ele. Ele puxou uma cadeira de metal e se sentou no lado oposto da mesa, ao lado da agente Mendes. Ele colocou um gravador sobre a mesa. "Sebastião", Bruno sussurrou, "o senhor Costa não está aqui como seu advogado, senhor Terra", disse a agente Mendes, abrindo o arquivo. "Ele está aqui como testemunha cooperante sob um acordo federal de imunidade." O ar saiu da sala. "Imunidade?" Bruno gaguejou. "Por quê? Nós não fizemos nada ilegal. Nós éramos agressivos, claro, mas... Projeto Velicor." A agente Mendes interrompeu. Ela deslizou uma foto pela mesa. Era uma foto de vigilância granulada de Bruno se encontrando com um homem em um parque. Bruno reconheceu o homem imediatamente. Viktor Volkov, um consultor baseado no Chipre. Velicor não era apenas um projeto de otimização de dados, era, Bruno? A agente Mendes perguntou. Era um backdoor. A boca de Bruno secou. Eu não sei do que você está falando. Nós sabemos que você modificou o código-fonte Silveira 4, continuou Mendes. O código de Elisa Silveira foi projetado para logística, para mover mercadorias com eficiência. Mas você o adulterou. Você o transformou em um algoritmo preditivo de comportamento. Você usou os aplicativos de consumidor da Tec Terra para gravar áudio dos telefones dos usuários, mesmo quando os aplicativos estavam fechados. Você colheu palavras-chave, senhas bancárias, detalhes de casos, dados de saúde. Isso é para segmentação de anúncios, Bruno argumentou, sua voz estridente. Todo mundo faz isso. Todo mundo coleta metadados.
corrigiu Mendes. Nem todo mundo empacota os arquivos de áudio brutos e os vende para corretores de inteligência estrangeiros no Chipre. Isso não é marketing, Bruno. Isso é espionagem. Isso é traição. Bruno olhou para Sebastião. Você contou a eles? Sebastião finalmente olhou para cima. Ele parecia cansado, mas resoluto. Bruno, quando você me disse para criar as contas do Chipre, você disse que era para sonegação de impostos. Eu posso viver com fraude fiscal, mas quando vi os registros de transferência na semana passada, quando vi quem estava nos pagando, eu não pude fazer isso. Eu não vou para a prisão por traição. Covarde! Bruno gritou. Eu paguei sua casa, eu paguei seu barco. E você pagou com dinheiro manchado de sangue, disse Sebastião. Mas aqui está a parte que você não entende, Bruno. Eu não fui à PF primeiro. O quê? Eu fui a Marcos Silveira, explicou Sebastião. Fui a ele há 2 dias. Eu estava apavorado. Pensei que ele me destruiria, mas ele não o fez. Ele olhou para as evidências e me disse exatamente o que fazer. Ele me disse para deixar você ganhar o caso de divórcio. Ele me disse para deixar você dar a festa. Ele queria que você se sentisse intocável. Por quê? Bruno perguntou. Por que esperar? Por quê? A agente Mendes interveio. Marcos Silveira queria ver até onde você iria. Ele te deu a corda, senhor Terra. E o senhor se enforcou. Ela virou uma página no arquivo. O comprador no Chipre, Viktor Volkov. Mendes sorriu. Ele não é inteligência russa. Ele é um ativo da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Estamos dirigindo ele há 3 anos. Cada arquivo que você vendeu, cada byte de dados que você pensou estar contrabandeando, foi direto para nós. Bruno encarou a mesa. A realidade da armadilha. Isso era sufocante. Então, Bruno sussurrou, foi uma armadilha o tempo todo. Não o tempo todo, disse Mendes. Apenas desde que Marcos Silveira nos ligou há 6 meses, ele suspeitava que você estava fazendo mau uso do código da filha dele. Ele nos pediu para monitorá-lo. Ele autorizou a operação. Marcos? Bruno balançou a cabeça. Ele é um comerciante de madeira. Ele vende madeira. Ele não tem a autoridade para autorizar uma operação da ABIN. A agente Mendes trocou um olhar com Sebastião. Era um olhar de pena. Senhor Terra, disse Mendes inclinando-se, o senhor realmente não fez sua due diligence quando se casou com aquela família, fez? Marcos Silveira não apenas vendia madeira. Nos anos 70 e 80, a Silveira Logística era a principal empreiteira do Departamento de Defesa. Quem você acha que moveu os mísseis e CBM? Quem você acha que projetou as cadeias de suprimentos para o programa do bombardeiro furtivo? Bruno sentiu-se enjoado. Ele se lembrou do velho na cadeira de rodas, o jardineiro quieto de quem ele zombou. Ele se aposentou em 98, disse Mendes. Mas no nosso mundo, homens como Marcos Silveira nunca se aposentam. Eles apenas entram em dormência. O senhor despertou um gigante adormecido, Bruno. E o que é pior, o senhor partiu o coração da filha dele. Isso tornou a coisa pessoal. A porta zumbiu novamente. Um guarda entrou. O transporte está aqui. Ele rosnou. Transporte para onde? Bruno perguntou. O pânico aumentava. Eu quero fiança. Eu tenho direitos. Fiança negada por risco de fuga e ameaças à segurança nacional, disse Mendes, fechando o arquivo. O senhor será transferido para o Centro de Detenção Federal em São Paulo. O senhor aguardará o julgamento lá. Ela se levantou. Ah, e senhor Terra, mais uma coisa. Os ativos que o senhor tentou esconder nas Ilhas Cayman, o governo os apreendeu. Mas as ações da Tec Terra, dado que foram baseadas em PI roubada, foram devolvidas ao licenciante original. Elisa, Bruno sussurrou. É multimilionária novamente, Sebastião acrescentou, levantando-se para sair.
e ela já anunciou que vai liquidar a empresa. Ela vai doar todos os lucros para instituições de caridade, de privacidade digital. Ela está queimando tudo, Bruno disse. As lágrimas ardiam em seus olhos. Meu legado! Seu legado, disse Sebastião parando na porta. É uma história de advertência. Chegamos ao ponto sem retorno. Você acha que a agente Mendes ou Sebastião estão mentindo para Bruno sobre alguma coisa? Poderia haver uma traição oculta? Comente suas teorias agora. Black Pawn, o legado do erro. 5 anos é muito tempo no mundo exterior. No mundo da tecnologia, é uma eternidade. Mas, dentro da Instituição Correcional Federal, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 5 anos são apenas um único dia esticado. Bruno Terra, o homem que um dia afirmou ser dono do futuro, agora era o detento 46772. Os ternos italianos feitos sob medida que um dia definiram sua silhueta foram substituídos por uniformes caqui que cheiravam a detergente industrial e desespero. As mãos que uma vez assinaram contratos multimilionários agora passavam 6 horas por dia classificando livros de bolso na biblioteca da prisão. Era uma terça-feira de novembro, um dia cinzento e chuvoso que combinava com a cor das paredes de concreto. Bruno empurrava seu carrinho pelo corredor da seção de ficção, endireitando as lombadas de thrillers com orelhas dobradas. Ele havia se tornado obcecado pela biblioteca. Era a única coisa que restava no mundo que ele podia controlar. Se um livro estivesse fora do lugar, ele o consertava. Era uma sombra patética do controle que ele um dia exerceu, mas era tudo que ele tinha. Terra! Um guarda grunhiu da porta. Era o oficial Silas, um homem que se deliciava em lembrar aos ex-executivos de colarinho branco que eles estavam agora no fundo da cadeia alimentar. Chegou a caixa de doações da campanha de caridade de Curitiba, disse Silas, chutando uma caixa de papelão pelo chão de linóleo. Classifique isso e não seja pego lendo as coisas boas. Bruno assentiu em silêncio. Ele não discutia mais. O Bruno que gritava com manobristas e menosprezava garçons havia morrido em algum momento de seu 3º mês em confinamento solitário. Ele sentou-se em um banquinho de plástico e começou a abrir a caixa. Era a sucata usual. Romances com capas rasgadas, enciclopédias desatualizadas e uma pilha de revistas de meses. Ele folheou a pilha de revistas, jogando-as em montes. National Geographic, Seleções, Forbes. Ele parou na Forbes. Sua mão pairou sobre a capa brilhante. Ele não tocava em uma revista de negócios há 4 anos. Era muito doloroso. Era como olhar fotos de um amante que havia morrido. Mas algo o obrigou a pegá-la. Estava datada de 2 meses atrás. O título era audacioso, gravado em letras douradas. A Titã Silenciosa. Como o Fundo Silveira salvou a internet ética. E lá estava ela. O coração de Bruno disparou. Era Elisa. Ela parecia diferente, mais velha, sim, mas os anos não a tinham desgastado, eles a tinham polido. Ela não usava as roupas monótonas e invisíveis que costumava usar quando eram casados. Ela usava um blazer branco impecável, o cabelo cortado em um bob elegante e seguro. Ela parecia poderosa. Não o poder agressivo e barulhento que Bruno havia perseguido, mas um poder sereno e inabalável. Como uma montanha. Ele abriu a revista. Seus dedos tremiam tanto que as páginas enrugaram. Ele tinha que ler. Ele tinha que saber. O artigo era uma dissecação dos últimos 5 anos. Detalhava como Elisa Silveira havia pegado os restos da Tec Terra,
uma empresa marcada como uma fábrica de spyware, e a havia desmantelado. Ela expôs o algoritmo Velicor, trabalhando com vigilantes internacionais para criar novas leis para a privacidade digital. Mas a faca no coração de Bruno veio no terceiro parágrafo. Enquanto o fundador desgraçado, Bruno Terra, cumpre uma sentença de 12 anos por espionagem e fraude, sua ex-esposa emergiu como o verdadeiro gênio por trás do código. Especialistas da indústria agora se referem ao período de liderança de Terra como a falha, um erro temporário no sistema que foi corrigido pelo retorno do legado Silveira. A falha. Bruno sussurrou as palavras com um sabor de cinza. Ele não era um vilão. Ele não era um mentor. Para da história, ele era apenas uma falha, um bug no código que Elisa havia consertado. Ele continuou lendo. O artigo mencionava que Elisa havia se casado novamente com um cirurgião pediátrico. Eles estavam esperando um filho. Ela estava feliz. Ela estava completa. Ela havia construído uma vida que não apenas o excluía. Ela o apagava. Bruno fechou a revista. Sentiu uma dor física no peito, um esvaziamento de sua alma. Por anos, ele disse a si mesmo que ela não era nada sem ele, que ela era apenas uma filha Silveira vivendo do dinheiro do papai, mas a verdade o encarava. Ele era o parasita, ela era a hospedeira. Terra, buscar correspondência! Bruno se assustou. O oficial Silas estava de volta, segurando um pequeno pacote de papel pardo. Para mim? Perguntou Bruno, sua voz rouca pelo desuso. Não se anime, provavelmente papelada legal. Silas jogou o pacote no carrinho. Apagar as luzes em 20. Bruno levou o pacote para sua cela. Era pequeno, pesado para seu tamanho, e embrulhado em papel texturizado caro. O endereço do remetente era simplesmente Fazenda Silveira, Morumbi. Ele sentou-se na beirada de seu fino colchão. Seu coração batia forte contra as costelas. Era de Elisa? Ela havia lhe enviado uma foto? Um adeus final? Ele rasgou o papel. Dentro havia uma pequena caixa de madeira, polida para um brilho, que cheirava levemente a cedro e velhas lembranças. Havia uma carta cuidadosamente dobrada em cima. A caligrafia era trêmula, a letra de um homem cujos nervos estavam falhando. Não era a letra de Elisa, era Marcos. Era... Bruno desdobrou a carta. A data no topo era de 3 semanas atrás. Bruno, se você está lendo isto, eu me fui. Os médicos me disseram que o derrame levou demais desta vez. Estou liquidando minhas contas, limpando minha mesa. Não gosto de deixar pontas soltas. Eu debati se deveria te enviar isso. Uma parte de mim, a parte do pai zangado, queria deixar você apodrecer em silêncio. Mas Elisa, ela é melhor do que eu. Mesmo agora, ela me perguntou se eu te perdoaria. Eu disse a ela que o perdão é assunto de Deus. Meu assunto é logística. Eu te envio isso porque quero que você entenda por que você perdeu. Você senta naquela cela pensando que foi superado em astúcia, ou que teve azar, ou que eu movi cordas que você não podia ver. Todas essas coisas são verdadeiras, mas elas não são a razão pela qual você falhou. Você falhou porque não entende o jogo que estava jogando. Anexado está o rei do jogo de xadrez do meu avô, aquele de que você riu, aquele que você disse que cheirava a naftalina. Olhe para ele, Bruno. Bruno largou a carta e abriu a caixa de madeira. Dentro, sobre veludo preto, estava a peça do rei. Ela era esculpida à mão em nogueira escura, pesada e sólida, mas estava danificada. A cruz intrincada no topo da coroa havia sido quebrada, deixando uma cicatriz áspera e irregular na madeira. Ele a pegou. Estava fria. Ele voltou para a carta. Um jogador novato,
olha para o rei e vê a peça mais importante. Ele pensa que o jogo gira em torno da sobrevivência do rei. Ele sacrifica seus peões, seus cavalos e até mesmo sua rainha para manter o rei seguro. Mas um grande mestre sabe a verdade. O rei é a peça mais fraca do tabuleiro. É lento. Só pode se mover uma casa por vez. Não pode atacar à distância. Depende inteiramente das peças ao seu redor para protegê-lo. Um rei sem sua rainha, sem seus bispos, sem seu exército, é apenas um pedaço de madeira esperando para ser derrubado. Você tratou Elisa como um peão, Bruno. Você a sacrificou para salvar seu ego. Você não percebeu que ela era a rainha. Ela era a peça que podia se mover em qualquer direção. A peça que mantinha o tabuleiro unido. Quando você a descartou, você não se libertou. Você expôs sua garganta. Eu quebrei a coroa desta peça 40 anos atrás, na noite em que quase perdi minha própria esposa porque estava muito ocupado construindo minha empresa. Eu a guardei na minha mesa como um lembrete. Um rei que está sozinho já está quebrado. Guarde-a, deixe-a lembrá-lo da diferença entre poder e valor. Você tinha poder, Bruno, mas não tinha valor. Checkmate. Marco Silveira. Bruno baixou a carta. O silêncio da cela da prisão era ensurdecedor. Ele olhou para o rei quebrado em sua mão. Ele passou o polegar sobre a madeira irregular onde a coroa costumava estar. Por 5 anos ele abrigou raiva. Ele tramou fantasias de vingança em que sairia. Ele começaria uma nova empresa e esmagaria o Silveira. Ele disse a si mesmo que era vítima de uma conspiração, mas à medida que as palavras do velho moribundo penetravam, a raiva evaporou, deixando apenas uma clareza fria e dura. Ele viu a sala do tribunal novamente. Viu o rosto de Elisa, não zangado, mas compassivo. Ela não estava olhando para um magnata poderoso. Ela estava olhando para um rei indefeso que acabara de mandar seu exército embora. Ele se gabou de vencer o divórcio. Ele se gabou de ficar com a casa. Ele deu uma festa no precipício de sua própria destruição, bebendo champanhe enquanto o chão sob ele desmoronava. Bruno se levantou. Ele caminhou até o pequeno espelho de aço polido aparafusado na parede acima de sua pia. Ele olhou para seu reflexo. A barba grisalha, os olhos encovados, o número impresso em seu peito. Ele colocou o rei quebrado na prateleira de metal ao lado de sua escova de dentes de plástico. A falha, ele sussurrou para seu reflexo. As luzes do bloco de celas piscaram, um zumbido de aviso que sinalizava o recolhimento noturno. As pesadas portas de aço das celas distantes começaram a bater, uma por uma, um estrondo rítmico que soava como um martelo caindo de novo e de novo. Bruno não desviou o olhar da peça de xadrez. Era a única herança que ele jamais receberia. Era a única verdade que lhe havia sido dita. Ele se sentou novamente em sua cama, cruzou as mãos e esperou que a escuridão o levasse. O jogo havia acabado e é aí que a história de Bruno Terra termina. Ele passou a vida tentando se tornar um rei, apenas para perceber tarde demais que um rei sem rainha é apenas um alvo. Você acha que a lição final de Marcos com a peça de xadrez foi um ato de crueldade ou foi o ato de misericórdia definitivo, dando a Bruno a verdade que ele precisava ouvir? E se você fosse Elisa, você o teria perdoado? Ou ela fez a coisa certa em apagá-lo completamente? Deixe-me saber sua opinião nos comentários.